Olá, bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Padre Anderson, da Paróquia São Judas Tadeu, Diocese de Rio Branco. Esse é o nosso encontro de catequese semanal. Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar. No encontro de hoje, nós vamos falar da Semana Nacional da Família. Cada ano, a Igreja do Brasil propõe no mês de agosto, na segunda semana, uma semana especial voltada para a família. Começa sempre com a festa do Dia dos Pais e se prolonga até o próximo domingo. Então, esse ano, a Igreja do Brasil, em sintonia com o Ano Vocacional Nacional e a Semana da Família, tem esse tema voltado para as vocações. O tema desse ano é Família, Fonte de Vocações. E como lema, Corações Ardentes, Pés a Caminho. Pensar na Semana Nacional da Família é uma grande oportunidade que a Igreja do Brasil tem em suas comunidades, juntamente, motivado pela pastoral familiar, convidar as famílias para esse tempo rico de meditação, oração, atividades que valorizem a família e que permitam o crescimento espiritual das nossas famílias. Aqui, nossa paróquia trabalhou esse tema na abertura, na festa do Dia dos Pais. E nós lembramos que é preciso acolher a todas as famílias, sem distinção. Não importa a configuração da família. Todos aqueles que se consideram família sejam acolhidos por todos nós, especialmente pela Igreja. O que me motiva a dizer isso dessa forma é pensar no Evangelho que estávamos meditando os domingos anteriores, as parábolas do Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Jesus compara a comunidade, a Igreja, como comunidade do reino, por exemplo, como o grão de mostarda, que acolhe, depois que se torna uma árvore, todos os pássaros. E aí friso, como o Papa Francisco frisava na acolhida dos jovens na Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa, todas as famílias sejam acolhidas pela comunidade e a Igreja, que deve ser uma comunidade do reino. Depois, outra passagem, dentro do capítulo 13, Jesus compara o reino de Deus a uma rede lançada ao mar, que recolhe todo tipo de peixes. De novo, todos são acolhidos e devem ser acolhidos pela Igreja, comunidade do reino, eu repito. Então, nesse ano, acolhendo todas as famílias, somos convidados a meditar esse tema, família, fonte de vocações. Esse ano vocacional está propondo para todos nós pensarmos a vocação numa dimensão mais ampla. O Senhor que chama sempre e para muitos serviços, ministérios. Não pensar estritamente a vocação sacerdotal ou religiosa, mas nossas vocações dos leigos, a vocação do povo de Deus, que está na comunidade, nos muitos serviços e movimentos, mas também na sociedade, onde nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Então, todas as vocações são dom de Deus para a vida da comunidade e da sociedade. E no que diz respeito às famílias, é lá, nessa que é a célula principal da sociedade, que deve ser ambiente especial, propício para a escuta, o discernimento da vontade de Deus. Então convido todos a aproveitar essa semana especial para meditar sobre esse tema, família, fonte das vocações, e dando ênfase ao lema Corações Ardentes, Pés a Caminho. Essa passagem, essa citação de Lucas 24, 32 a 33, nos recorda que os discípulos de Emaús, no caminho para Emaús, fazem a experiência do Cristo ressuscitado que fala das Escrituras. Então, reencontrar a palavra de Deus como família, reunir-se em torno da palavra, meditar a palavra, até que o coração possa arder. E motivados por essa experiência da palavra, que nossas famílias possam pôr os pés a caminho, ao encontro uns dos outros. Talvez o encontro principal seja com Deus, mas também o encontro pode ser com os membros da própria família, que se distanciaram
com o corre-corre da vida urbana, com os muitos afazeres. Dizia aqui na comunidade, durante a reflexão do domingo, Dia dos Pais, nós estamos na era tecnológica, todos nós estamos conectados, mas será que estamos conectados entre nós, interconectados? Então aí a oportunidade de refletir ao longo dessa semana sobre esse tema. Para ajudar na reflexão, todas as paróquias receberam esse material chamado A Hora da Família. Os temas estão também disponíveis na internet, nas livrarias católicas. Você pode encontrar esse subsídio, A Hora da Família, dentro dessa temática, que pode ajudá-los e muito a meditar, encontrar fundamentação para esse momento forte de espiritualidade e crescimento. Aproveite essa oportunidade. Eu gostaria de propor ainda nesse encontro um outro documento daquela série que propomos desde o início sobre o Vaticano II. Proponho conhecer um pouco mais o documento, a Constituição Dogmática Dei Verbum. É uma Constituição Dogmática sobre a Palavra de Deus. Em que consiste? Vamos falar nos próximos encontros, mas hoje de imediato uma introdução. O documento sobre a Dei Verbum, um documento sobre a Palavra de Deus, que nos mostra principalmente as fontes teológicas da nossa fé. Então, nossa religião cristã católica, ela se sustenta sobre 3 pilares: a Palavra de Deus, a Escritura, a tradição e o magistério. A Palavra de Deus, obviamente, o texto sagrado, que nós temos acesso e que precisamos conhecer, ler, saber como esse texto chegou até nós e como nos apropriar desse texto para animar nossa vida, nossa espiritualidade e nossa missão. Depois, vamos ao longo desses encontros compreender um pouco do que tratamos quando dizemos tradição. A tradição com T maiúsculo, a tradição da Igreja, que remonta desde os primórdios, e como essa tradição, essa sabedoria, aquilo que os cristãos reuniram ao longo dos séculos, podem nos ajudar a compreender a própria Palavra de Deus e animar nossa vida comunitária, nossa missão. E, finalmente, a palavra magistério, os mestres. Aqui, o documento faz referência àqueles que recebem por graça o ministério para ensinar a Igreja a interpretar tanto a tradição quanto o magistério. Estamos referindo ao magistério a pessoa dos bispos, em particular em sua diocese, e em colegiado, unidos, todos os bispos, em comunhão com o bispo de Roma, o Papa. Então, essa será a temática que nós vamos trabalhar nos próximos encontros. Então, o documento Dei Verbum, um documento que se refere à Palavra de Deus, com suas fontes, a tradição, a Escritura e o magistério. Poderia nos ajudar a conhecer esse documento e seus desdobramentos. Sugiro o subsídio doutrinais da CNBB, que é o número 6, Teologia e Ensino. Esse documento está disponível nas livrarias católicas. Depois, um outro documento, escrito já há algum tempo, é o Vaticano II, assinado aqui por Dom Aloysio Loscheider, o Padre João Batista Libânio, o José Comblan, o Padre Vigil, o Padre Beoso, são teólogos brasileiros, bispos, que trabalharam o Vaticano II. Essa é a edição que eu tenho, 40 anos depois, mas nós já estamos bem mais à frente, já estamos celebrando 50 anos do Vaticano II. Então, vale a pena conhecer essa riqueza do magistério da Igreja para nos apropriarmos mais daquilo que fundamenta a nossa fé. No final desse encontro de catequese, quero recordar o Evangelho do 19º domingo do tempo comum. O Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. Esse Evangelho, a característica,
Ele relata a experiência da comunidade dos apóstolos depois da multiplicação dos pães. Depois da multiplicação dos pães, Jesus pede que os discípulos atravessem o mar para o outro lado. Enquanto isso, Jesus despediria a multidão e também o texto fala que Jesus se recolheu em oração. O que é importante nesse texto? Podemos destacar em primeiro momento o contexto. Jesus, como mestre dos seus discípulos, ele quer evitar que os seus discípulos se vejam envolvidos numa grande querela com relação ao ministério de Jesus depois da multiplicação dos pães, porque havia ali um movimento de fazer Jesus o rei. E não era essa a missão de Jesus. Jesus quer ser o Messias. Então, o que talvez esteja na cabeça daquela multidão é: não precisamos mais trabalhar, não precisamos mais nos preocupar, porque tendo Jesus como rei, ele multiplica os pães e ele cura os enfermos. Não é para isso que Jesus veio. O reino de Deus é muito mais do que tudo isso. Cada sinais desses realizados por Jesus é para evidenciar a força e a ação do reino de Deus. Então esse é o primeiro ponto do contexto. Depois gostaria de convidá-los a pensar na situação dos apóstolos na barca em alto mar. O vento contrário, a tempestade, tudo isso coloca em risco a vida e a barca dos apóstolos. Essa experiência em alto mar, sozinhos, é um pouco a experiência que ilumina as nossas dificuldades da vida. Vez por outra, nos sentimos sozinhos e à mercê das tempestades que nos envolve. A liturgia propõe esse texto, mas esse texto não está desconectado da primeira leitura que foi lida, né, no domingo 19º do tempo comum, do ano A, que é 1 Reis 19, 9a, 11, 13a. Essa passagem de 1 Reis é uma passagem muito conhecida, quando o profeta Elias se recolhe na montanha, numa gruta, numa caverna, e espera aí a manifestação de Deus. Então, Deus não está nem no terremoto que abala tudo, nem na tempestade, nem no fogo, mas sim na brisa suave. Então, podemos compreender essas intempéries da vida, né, que aqui o profeta experimenta, aquilo que se abate sobre nós, a tempestade que nos ameaça no mar da vida. E o mar, é importante dizer, o mar, na linguagem bíblica, ele representa o mistério, o desafio da vida, tudo aquilo que ameaça a vida. O mar é uma força imensa e misteriosa. Então, os discípulos sozinhos, no meio do mar, eles longe da margem e sem Jesus, se veem nessa situação que é extremamente perigosa, desafiadora, como cada um de nós pode viver, como cada família pode experimentar. Mas, na madrugada, Jesus se aproxima deles caminhando sobre as águas. Ou seja, Jesus está acima de toda essa situação que ameaça a vida. Jesus está ali, sobre as águas. Mas os discípulos se perdem, né? Os discípulos fazem uma experiência do medo, do terror, e não reconhecem Jesus, e imaginam um fantasma. Aí chama atenção para isso. Fantasma. O que é um fantasma no imaginário coletivo? É algo que não é desse mundo, não é palpável. Esse clima que ameaça os discípulos na barca é extremamente forte. Então Jesus, que caminha sobre as águas, é confundido como um fantasma. Um fantasma. O que é o fantasma no inconsciente coletivo? Algo que não é desse mundo, algo que não é palpável, algo que não é real, mas que ameaça, que assusta. Então Jesus responde: coragem, sou eu. Né? A palavra forte, coragem, sou eu. Sou eu é uma expressão que Jesus usa muitas vezes no Evangelho e que nos remete ao Antigo Testamento. Nos remete à experiência do Êxodo, quando Moisés está diante da sarça ardente. O nome que Deus se revela
sou eu, né? É aquele que é, né? Yahvé, aquele que é. Né? Então Jesus, ao usar essa expressão nos evangelhos, se identifica muito fortemente com Deus e sua condição divina. Depois, Jesus respondendo a Pedro que se és tu, deixe que eu vá ao seu encontro sob as águas. Então Jesus diz, vem. Quanto a isso, chama a atenção de todos para essa curiosidade, essa iniciativa de Pedro que quer ter certeza, se é Jesus eu poderei caminhar sobre as águas, colocando mesmo que Jesus aprova. E Jesus diz, vem. E Pedro se antecipa, ele vai sobre as águas, mas ele parece se ver vulnerável, frágil, diante da tempestade, dos ventos, e ele começa a afundar. Jesus vem em seu socorro mediante ao apelo de Pedro, Senhor, salva-me. Jesus o segura, o sustenta e o conduz de novo à segurança da barca e o vento cessa. Há uma calmaria, uma paz quando Jesus está presente. E finalmente destaco a atitude dos discípulos que permaneceram na barca, não tiveram a ousadia de avançar sobre as águas, talvez paralisados pelo medo. E eles reconhecem, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Então, todo o Evangelho, esse capítulo especialmente, ele caminha para essa convicção, essa profissão de fé. Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus que caminha sobre as águas e é aquele que nos sustenta. Então, essa experiência do Evangelho deve iluminar sua vida e os convido nessa semana, especialmente a Semana da Família, vocês meditem sobre essas tempestades que ameaçam sua vida, sua família, sua vida pessoal e vejam, tenham a coragem de enxergar não o fantasma, mas o próprio Jesus, verdadeiramente o Filho de Deus, que vem ao nosso encontro, que está presente. Se é difícil para você, clame, peça, Jesus virá sempre em nosso socorro. Como nos ensina Paulo, Deus é fiel. Desejo a você, meu irmão, minha irmã, que veio a participar desse encontro, que descobriu o nosso canal, que você tenha uma semana muito abençoada, que você permaneça conosco, se inscreva no nosso canal, acione aí o sininho para as notificações e compartilhe esse vídeo, compartilhe essa experiência de catequese no seu grupo de amigos, para os seus contatos, na sua comunidade. Desejo a todos vocês uma feliz semana, uma semana cheia de graça, com a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus cresça em nós.